Muito boa noite, Ruben. Inês Coelho em direto para a Sporting TV. Tinha pedido aos jogadores um futebol atrativo e alegre para os adeptos, sente que os jogadores corresponderam a este pedido da melhor forma e também falar desta nota de Sebastián Coates que atingiu a marca que Anderson Polga tinha de mais jogos como jogador estrangeiro no Sporting, sente que com o histórico do jogador merece este estatuto. Obrigada. Boa noite. Merece porque o conquistou e, portanto, tudo o que ele representa para nós, o que representou ao longo destes anos, também pelo caráter que tem, porque passou momentos muito difíceis no Sporting, acho que é um exemplo para todos. E já o disse na Flash, eu vejo o Coates ainda dá muito como jogador e vejo o Seba a ficar principalmente num clube formador, aproveitar alguém como o Seba, acho que vejo isso com bastante naturalidade. Em relação ao jogo, uma grande diferença entre as equipas, profissionais que têm todas as condições do mundo contra uma equipa que joga num escalão mais baixo e que não são propriamente, digamos assim, não são profissionais. Nós fomos muito sérios na abordagem do jogo, muito sérios nas bolas paradas, o que desbloqueou também o jogo. Testámos algumas coisas porque devido a essa diferença o objetivo é sempre ganhar o jogo, mas testámos algumas coisas para fazer evoluir e aproveitar cada minuto para fazer crescer a equipa. Portanto, um jogo sem história contra uma equipa que joga em campos muito mais pequenos e jogar num campo destes muito grande, relevado, torna tudo muito complicado para o Domiense e nós fizemos o nosso trabalho e bem feito. Boa noite, Ruben. João Miguel Nunes, RTP. Só para fechar este tema do Coates, queria perguntar-lhe, eu sei que já falou sobre a questão da renovação, mas se já pediu à direção para que renove com Coates, e depois perguntar-lhe também se alguém comprou oportunidades para o jogo europeu. Se quê? Desculpa. Se alguém comprou oportunidades para o jogo europeu, se ganhou aqui oportunidades. Não, foram todos muito competentes e muito sérios. Agora vamos fazer a nossa análise. Obviamente já começámos a fazer a nossa análise para o jogo da Atalanta e depois, de acordo com as características, olhar também. O Dani tinha um pequeno toque, o Jenny fez alguns minutos e portanto, o Gai também tinha um pequeno problema no joelho. Vamos fazer uma avaliação, ver o nosso jogo. A nossa primeira parte que tivemos aqui, o que é que podemos melhorar, o que é que fizemos de bem na segunda parte e depois vamos escolher o melhor 11. Digamos que nenhum jogador que jogou hoje está fora do jogo porque hoje não deu o máximo. Eles deram o máximo, foram competentes, portanto está tudo em aberto para o próximo jogo. Em relação ao Coates, eu penso que o Coates tem também uma cláusula onde se fizer um certo número de jogos a renovação é automática. Se ele continuar desta forma, de certeza que vai atingir esse número e, portanto, não se fala em renovação do Coates. Boa noite, Ruben Amorim, Cristiana Carlos Alves, SIC Notícias. Vimos um sistema tático diferente do Sporting, uma defesa a 4. Imagino que fossem essas rotinas que ontem falou também na antevisão. Isto pode ser interpretado como uma estratégia para tentar confundir a Atalanta? Pode ser visto como um plano a usar de forma mais regular? Nós vamos testando certas situações, as equipas também já nos conhecem. A forma como o Domiense hoje defendia não era perfeito para aquilo que nós queríamos treinar ou para aquilo que apresentámos hoje, mas devido à diferença entre as equipas, volto a dizer, tentámos aproveitar ao máximo também testar estas dinâmicas, mesmo não sendo perfeito o encaixe tático das equipas, poderemos usar no futuro. Também não sabemos que tipo de jogadores ou que características de jogadores vamos ter em janeiro e, portanto, temos que arranjar soluções para tudo. Há muitas linhas de 5 e já nos sabem pressionar bem com linhas de 5. O facto de termos 4 jogadores, se calhar, ou 2 jogadores a sair, poderá criar alguma dificuldade na abordagem ao jogo do Sporting, coisa que não acontece ao longo destes anos. Mas eu acho que também não temos tido problemas na nossa construção, mas queremos aproveitar cada momento para evoluir e acho que é algo que poderemos repetir. Boa noite, Mister. Pedro Belo para o Bola na Rede. Aqui, mais do que falar do sistema, falar também dessas dinâmicas que já falou, eu queria perguntar se podia desmistificar aqui um bocadinho essa saída aqui a 4, meio que enquadrado, com os 2 centrais e os 2 médios a chegar mais perto. Também a primeira linha de pressão com o Trincão a juntar no avançado, portanto montar ali um 4-4-2, falar um pouco sobre essas dinâmicas e também perguntar sobre o Dário Essugo e o Edu Quaresma, que não têm tido tantas oportunidades esta época, como é que os viu em campo, que oportunidades é que eles vão ter no futuro. Obrigado. As oportunidades são os jogadores
que as criam. A verdade é que o Quaresma apresentou-se muito bem durante a pré-época e ficou logo no plantel. Se não está, e depois eles têm que lutar com os outros, porque este jogo, nós podemos dizer assim, o Dário podia ter jogado, podia. O Quaresma podia ter jogado também. Mas os outros também querem e lutam por um lugar e se apresentam um maior rendimento, por vezes nós podemos puxar, mas também não podemos ser injustos para aqueles que estão a ter melhor rendimento. Nós juntamos tudo e tentamos ao máximo ser o mais justos com os jogadores. Portanto, são todos os jogadores, não o Quaresma e o Dário, são os jogadores que procuram as suas oportunidades e depois têm que competir com jogadores de grande qualidade. Em relação aos aspectos táticos, eu não vou estar aqui a dizer, porque é um bocadinho para os outros treinadores também tentar perceber, mas acho que não é muito complicado, é simplesmente deslocar um bocadinho, porque é com os mesmos jogadores, e vocês quando viram a ficha não pensaram que era o mesmo tipo de jogadores, porque estava lá o Nuno, o Gaio, 3 centrais. O que nós fazemos é uma rotação dos jogadores, como muitas equipas fazem. Tentar que o encaixe não seja tão claro. Em relação ao Trincão juntar-se na frente, nós já fazemos isso há algum tempo, fizemos isso já desde o ano passado. Hoje foi mais notório porque não tivemos que defender tão baixo e parecia que estava toda a gente a pressionar na frente. Portanto, acho que foi só a diferença entre as equipas que provocou mais isso nas pessoas. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto se este resultado foi a melhor resposta depois da derrota com o Benfica. E depois também, já repetiu várias vezes que esta é a época do tudo ou nada e que se mandassem diretas aos adversários seria pouco inteligente e depois também iria atiçar os adversários. Pergunto se acha o mesmo quando o presidente do Sporting mandou diretas ao Benfica e ao Porto. Acha que esteve mal o presidente e se já falou com ele? Ainda por cima faltam 3 semanas para o Sporting. Não, o presidente faz aquilo que entender porque é o responsável máximo. Foi uma muito boa pergunta, Sr. Pedro. Foi extremamente inteligente. E não tenho nada a dizer, eu prefiro não falar dos adversários, mas o Presidente tem outra função no clube, tem que falar outras coisas e fala aquilo que apetece e, portanto, eu, mais uma vez, já me perguntaram uma coisa parecida noutras conferências, não comenta as palavras do Presidente, eu simplesmente olho para a minha equipa, foco muito naquilo que a nossa equipa tem que fazer e em relação ao derby, não foi uma resposta, nem deixar de ser uma resposta. Nós tínhamos vindo a ganhar praticamente todos os jogos, continuámos a ganhar. Agora, não podemos utilizar este jogo, que foi uma goleada do Sporting, temos que olhar que jogámos contra jogadores que não são profissionais e, portanto, é um mundo completamente diferente. Nós continuamos simplesmente o nosso trabalho e o nosso caminho. Em relação às palavras do Presidente, eu não posso comentar, eu prefiro focar-me na minha equipa. Não, há muita sintonia em relação ao Presidente e ao treinador. Eu tenho uma opção e eu trato da minha parte desportiva. E o Presidente trata da parte do clube, que tem que falar de outras coisas que eu não falo. Boa noite, Ruben. Francisco Carvalho, 0-0. Já com o resultado confortável, opta por coloca o Dário, e já falou dele, mas coloca também o Gyökeres em campo. Foi, por um lado, um sinal de respeito para o adversário, ou, por outro lado, também queria dar-lhe aquele ritmo, porque vinhamos agora da pausa das seleções? Por tudo, porque nós também, também pelos os nossos adeptos, para não deixar cair o jogo, e a verdade é que quando ele entrou os adeptos também ganham uma nova energia e ele quer sempre fazer golos, e portanto foi tudo junto, não tornar estes jogos aborrecidos, ter sempre um objetivo. Eu sei que ele quer fazer golos, praticamente que pediu para jogar um bocadinho, isso pouco interessa ao treinador, mas por esses pequenos sinais nós conseguimos perceber o que é que o jogador precisa e, portanto, foi mais também porque o Geni tinha um limite de tempo, o Gaio sentiu uma dor e, portanto, não tínhamos jogadores quase para a frente para meter o Trincão para trás. Puxámos o Geni, depois puxámos o Trincão e abriu espaço na frente. O Vítor estava no banco, eu sei que ele tem muita fome, quer marcar o golo, acelera o jogo e é bom para o jogo e para os nossos adeptos. Filipe Alreia Record, boa noite, Ruben. Queria perguntar em relação, por exemplo, ao Paulinho. Chega motivado a Bérgamo porque marcou agora 3 golos, se isso pode fazer diferença e para Bérgamo, até porque já não utilizou o Paulinho e o Gyökeres juntos desde o início da época, utilizou mais vezes. E também falar um pouco do Bragança, tinha uma proteção no joelho, também o Paulinho tinha uma proteção na zona da omoplata. Pergunto-lhe se há alguma queixa física ou nada de preocupante e também se o Diamante, que não foi utilizado hoje, se estará 100% para quinta-feira.
Está, o Diomandé foi opção, treinou-se bem e amanhã vai treinar. O Paulinho não são aquelas proteções normais. O Dani é que já vem a sentir aquilo, e no jogo com o Atlético levou uma pancada na mesma zona, e está a sentir um pouco, e nós não quisemos arriscar porque o jogo não precisava. Em relação ao Paulinho, é uma das opções, mas temos que olhar muito para as características. Aquilo que aconteceu, vocês conseguem ver o que aconteceu no primeiro jogo, e o que queremos emendar. Estes 3 golos, da mesma maneira que quando o Paulinho não fazia golos, eu metia-o sempre a jogar porque ele era o indicado para ganhar o jogo. O meu único objetivo é ganhar o jogo. O Paulinho é uma opção para o ataque. Vamos ver se joga a titular. Os golos não vão ter influência nesse aspecto. Boa noite, Ruben. Francisco Rolo para a TV e CNN Portugal. Já tem havido algumas críticas, inclusivamente até o treinador do Barcelona falou acerca dos calendários das seleções nacionais. Eu queria lhe perguntar se concorda que os jogadores estão sujeitos a demasiados esforços quando estão a nível competitivo e às vezes não conseguem atingir o nível nos clubes pelo estofo físico, e como é que encontrou estes jogadores a seguir a esta paragem? Obrigado. Eu acho que também não há comparação. Há treinadores que têm 2 semanas sem os jogadores e os jogadores vão para fora e depois lesionam-se e depois são jogadores importantes. Eu posso falar do nosso caso. Eu acho que o que sofre mais é o Morita, porque vai para muito longe, porque também tem mais aqui ou ali algum problema físico, e isso preocupa-nos. O Geni também, quando vai à seleção. Ou seja, são casos esporádicos. Há jogadores que podem estar sempre a jogar, portanto eu não vou estar a falar do calendário, porque eu tenho alguns jogadores para jogar, para treinar durante essas 2 semanas, e aproveito bem essas 2 semanas para ver. Os calendários são o que são. As equipas também cada vez mais têm mais rendimentos e, portanto, não se pode querer tudo. Obviamente nós queríamos que os jogadores viessem mais descansados, que treinassem, que descansassem mais, mas é como é, e portanto quanto mais aumenta o preço dos jogadores, os ordenados e etc, tem que haver mais rendimento, e não tenho nada a dizer, é tentar recuperar os jogadores ao máximo, mas é uma preocupação que os Xavis, os Guardiolas e esses têm mais que eu não posso queixar disso. Obrigado.